Olá pessoal, vamos então para a nossa videoaula 2, em que trataremos mais dos métodos de avaliação de cargos. Eu sou a professora Carol Kruta. Eu já havia falado na videoaula 1, quando apresentei para vocês as 7 fases de implantação do plano de cargos, que nós temos métodos de avaliação, tanto quantitativos quanto não quantitativos, bem como alguns métodos mais alternativos. Contudo, vocês verão que mesmo os métodos chamados de métodos quantitativos, ele trabalha muito pouco essa questão de números ou de grandes contas ou exigências desse tipo, caso alguém aí fique nervoso quando a gente fala em quant numa disciplina de gestão de pessoas. Então, calma. Bem, os métodos não quantitativos, como, por exemplo, nós temos o escalonamento simples e a comparação binária, mostrarei para vocês os dois métodos. Eles são métodos considerados pelos autores como métodos mais simples, mais subjetivos, que têm uma menor exigência de detalhes na descrição e na especificação. Enquanto que os métodos quantitativos, que temos como exemplo aí o método por pontos, eles são tidos como métodos mais precisos, porém mais caros, porque têm uma maior exigência de detalhamento na hora que nós vamos descrever e especificar os cargos. Então, quando a gente fala de métodos tradicionais não quantitativos, nós temos, um dos mais conhecidos, é o método do escalonamento simples, chamado de Job Ranking. Organizar os cargos em uma hierarquia crescente ou decrescente faz parte desse método. Você vai estabelecer um critério, vai escolher um critério e vai passar a fazer um escalonamento de maneira hierárquica. Você pode ser tanto crescente quanto decrescente. Os membros desse comitê de avaliação de cargos, e aqui eu abro um parênteses para a gente falar sobre comitê de avaliação de cargos, na realidade, a organização, quando ela vai pensar na sua implantação, com descrição, com especificação de cargos, isso nunca deve ser realizado por uma única pessoa. Isso pode trazer mais subjetividade ao processo. Então, o ideal é que se tenha um comitê formado por pessoas que podem ser da própria organização, de áreas diferentes, de níveis diferentes, de maneira que esse comitê de avaliação de cargos ele consiga fazer a melhor descrição e especificação desses cargos. Então, nesse momento, no método do escalonamento simples, esse comitê ele vai separadamente, ou seja, cada membro desse comitê deve realizar a avaliação e o escalonamento dos cargos, que são considerados como cargos-chave para a organização, e depois disso é que vão pensar no consenso do grupo, vão buscar o consenso do grupo. Na sequência, se deve proceder à comparação e, finalmente, o escalonamento dos demais cargos dentro da organização. Então, na hora que você faz com várias pessoas, como um comitê, fazendo separadamente essa avaliação de cargos, você tem uma tendência a ter uma avaliação que seja mais precisa daquilo que a organização ela efetivamente tem. Fazendo isso de maneira separada, você evita que haja qualquer tipo de influência de algum colega pertencente a esse comitê. Então aqui está o método do escalonamento simples, considerado, relembrando aí, um método tradicional de avaliação de cargos não quantitativo. Tá? Então, vocês lembram que a gente acabou de falar aqui que esses cargos devem ser escalonados de maneira hierárquica e se deve, a princípio, pensar nesses cargos considerados cargos-chave. Tá? Então, cada asterisco desse nessa linha reta seria um cargo-chave. Colocando-se aí qual seria esse cargo-chave de maior envergadura na hierarquia da organização, ou seja, no seu limite superior, e qual seria o cargo-chave pertencente a esse limite inferior. Ou seja, você poderia começar com o diretor-geral, colocado aí nesse limite superior,
e o ASG colocado nesse limite inferior. E aí, quais seriam esses pontos intermediários? Aqui no limite mais próximo do limite inferior, a gente poderia ter um auxiliar administrativo, e mais próximo do limite superior, um cargo de maior envergadura, como um analista administrativo, por exemplo, né? Um cargo de nível superior. Então, o escalonamento é isso, ou seja, ele é não quantitativo e ele precisa, né, daquele comitê que nós falamos, porque você vai meio que no olhômetro, né? Você vai conhecer a organização e é lógico, você pode estar utilizando diversos métodos para alcançar, né, e identificar quais seriam especialmente os pontos intermediários. O limite superior e inferior sempre são os mais fáceis de serem identificados, mesmo que a organização ela não possua um plano de cargos ainda estabelecido. Mas é mais fácil de se enxergar isso. Enquanto que esses pontos intermediários pode ser que haja alguma dificuldade, principalmente se a organização ela for uma organização de grande porte, com diversos cargos, ou mesmo uma organização de médio porte, mas que tenham diversos cargos distintos. Então, a partir daí, você pode fazer uso dos métodos apresentados lá naquele momento de implementação, quando você vai buscar conhecer os cargos, né? Ou seja, observar o que esses cargos fazem, fazer entrevistas com os ocupantes do cargo para entender aquele cargo, se a empresa não tiver um organograma, por exemplo, então essa entrevista ela vai ajudar a você entender quem é que está abaixo daquele nível, quem é que está acima daquele nível. Isso tudo pode ser utilizado para a realização do método escalonamento simples. Ainda aqui, mostrando uma tabelinha desse método, né? Foram escalonados aí em 5 graus, apenas um exemplo. Né? Você tem um avaliador A, B e C, como se fossem pessoas pertencentes ao comitê, né? E no final é que você vai buscar aí o consenso. Então, o avaliador A, né, ele olhou os cargos da empresa, fez as suas entrevistas e entendeu que tem essa sequência. O motosserrista, depois o motorista no 2º grau, o 3º o carpinteiro, no 4º o mecânico ajustador e no 5º o almoxarife. Verifiquem que o almoxarife foi um consenso e o mecânico ajustador foi consenso, mas que o motorista não foi consenso. Para o avaliador A, o motorista estaria no 2º nível, enquanto que para o avaliador C, ele estaria no 3º nível. E para o avaliador B, no 1º nível. Então vejam aí que não houve consenso, então eles precisaram, né, a posteriori se reunir e repensar, né, onde é que efetivamente, e o que é mais importante para a minha empresa, né, quem é que está nesse grau acima, no grau 1. Então definiram ali que era o motosserrista no grau 1 e o motorista no grau 2, enquanto que o carpinteiro ficou no grau 3, que ele já tinha tido, vamos dizer assim, 2 votos, né, do avaliador A e do avaliador B. Então, daí a necessidade, né, nesse método, nós temos várias pessoas atuando nesse comitê. Professora, apenas 3, né, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Se você tem uma empresa muito grande, você acredita que 5 avaliadores fariam esse trabalho melhor, às vezes mais rápido, e conseguiriam separar, talvez por setor da organização, então nada impede que isso seja feito. Ainda dentro dos métodos tradicionais não quantitativos, nós temos aí um segundo método, que é o método do escalonamento binário, em que os cargos-chave eles são comparados aos pares e também há uma hierarquização, assim como no método do escalonamento simples. Aqui nós temos um exemplo, né, de como fazer isso. Então, já que eles são comparados aos pares, né, então a gente tem aí o recepcionista, segurança, motorista, pedreiro e almoxarife como sendo os cargos desta organização, aqueles cargos que devem ser avaliados. No final, ali a gente tem o escalonamento, que é essa coluna, a última coluna que está em branco, é exatamente nessa coluna em que vai aparecer o resultado final, né, que estarão definidos efetivamente como é que ficaria, né, hierarquicamente esses cargos analisados.
Então, verifique. Esse X aí, ele tá marcado já nessa tabela, mostrando que a gente não pode comparar recepcionista com recepcionista, segurança com segurança, motorista com motorista e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode fazer é comparar o cargo de segurança com o cargo de recepcionista. Então, se eu considero que o cargo de segurança é mais importante do que o cargo de recepcionista, eu coloco um maisinho. Está aí um exemplo. E assim sucessivamente. Né? Onde acreditarmos que o cargo ele é mais importante que o outro, a gente vai acrescentando esse sinal de mais, né? Apenas demonstrando aí, fazendo essa comparação binária. Ao final, vai se verificar quantos mais, por exemplo, o cargo de segurança recebeu. Segurança é mais importante do que recepcionista? Sim. É mais importante do que o motorista? Sim. Mais do que o pedreiro? Sim. Mais do que o almoxarife? Não. Talvez não. É apenas um exemplo que eu estou dando. Tá? Em cada organização, ela vai ter as suas peculiaridades. Então, em algumas organizações, sei lá, uma organização de construção civil, o pedreiro aí provavelmente vai receber mais atenção do que um recepcionista. A gente estiver falando da obra em si, a gente estiver falando da construtora, talvez o recepcionista ainda seja mais importante. Então, o escalonamento binário funciona dessa forma, fazendo-se comparação, né, dos pares e ao final se chegando a esse escalonamento, que é diferente do método do escalonamento simples, quando se fez esse uso do comitê. No método do escalonamento binário não tem comitê? Pode ter comitê também. Várias pessoas podem fazer essa análise por pares e depois disso, né, se reunirem para fazer a comparação dos seus resultados. Inclusive é mais eficiente quando se faz isso, quando se tem essa oportunidade. Então, ainda nesses métodos considerados tradicionais e não quantitativos, a gente tem o método dos graus pré-determinados. É menos utilizado, na realidade, tá? Mas decidi apresentar para vocês aqui que existe, né, esse método também. Né? Há uma variação de escalonamento, por exemplo, você vai determinar aí os 3 graus, então você começa determinando os 3 graus, né, quem é o operacional, quem é o tático, quem é o estratégico. É considerado uma sofisticação do escalonamento simples, que você já parte de uma subdivisão. Então, vou até me corrigir, eu falei menos utilizado, é menos utilizado em empresas pequenas. Mas se você tiver numa empresa maior, pode ficar mais fácil para o avaliador fazer essa separação anterior ao escalonamento, né? Chamado de grau pré-determinado. Então, você tem uma empresa com mais cargos sendo trabalhados, então você já pode fazer essa separação em cargos operacionais, táticos e estratégicos, como exemplo, ou qualquer outro tipo de determinação de grau que a empresa considerar mais interessante de ser feita. Não sei, área administrativa e área operacional, por exemplo, de uma organização, outra forma de se fazer essa variação de escalonamento. É feita uma apresentação prévia desses graus, de maneira crescente, tanto em complexidade quanto em dificuldade, responsabilidades, de cada um daqueles cargos, para que se consiga, a posteriori, se fazer efetivamente o escalonamento, que pode ser aquele escalonamento simples, mas aí dentro desses graus pré-determinados, como exemplo aí, dentro do nível operacional, dentro do nível estratégico da organização. E finalmente chegamos aos métodos tradicionais quantitativos. Desses métodos, o mais conhecido é a avaliação por pontos, que é uma técnica analítica onde os cargos eles são comparados por fatores, e esses fatores eles sejam comuns à maioria dos cargos de determinado grupo ocupacional dentro da organização. Então, ele é feito geralmente em 3 etapas, na seleção dos cargos e dos fatores de avaliação, na graduação desses fatores de avaliação. Isso é sempre muito importante, essa graduação, acho que não tinha falado antes, quando a gente fala do escalonamento, porque a isso estarão atreladas todos os fatores de remuneração desses cargos. E a avaliação, por fim, e ponderação dos fatores de avaliação. Então,
nesse quadro, inclusive do livro de administração de cargos e salários, mas que está dentro do livro do Araújo, é um livro que vocês encontram na biblioteca do Cigará, para darem maior olhada, estudarem um pouco o capítulo sobre descrição de cargos e aprender um pouco mais sobre o assunto, inclusive para a realização do trabalho da disciplina. Vocês verão lá, que nesse primeiro quadro estão apresentados aí a seleção dos cargos e dos fatores de avaliação. Então verifique os cargos: auditor sênior, auditor pleno, comprador, analista de cargos, auxiliar de pessoal, digitador contínuo, são cargos que foram selecionados. Os fatores dessa avaliação, nesse caso aí, está a questão do fator experiência, experiência no cargo. E verificam ainda, que é a letra B, que a descrição 3 momentos, a graduação dos fatores de avaliação, que é esse grau que se vai colocando de dificuldade, vamos dizer assim, para cada um da ocupação desses cargos. Então vejam que os graus, do lado direito aí nessa parte B, quando eles estão definidos, essa graduação desse fator, o fator aí, no caso, já tinha falado que é a experiência. Então temos aí os graus de A até F, e está dizendo, olha, para a gente contratar aqui um digitador ou um contínuo, ele precisa ter apenas uma experiência de 3 meses, e ele já está apto a fazer parte do nosso processo seletivo. Enquanto que, para contratar um auditor sênior, ele tem que ter uma experiência acima de 5 anos. Então, esses são fatores que foram definidos para este exemplo. Cada organização ela vai definir quais são os fatores necessários a ela para futuras contratações, por exemplo. Então, daí, mais uma vez, a importância de nós termos um plano de cargos e remuneração nas organizações. A letra C, por fim, que é a avaliação e ponderação desses fatores de avaliação, foram dados pontos para cada um desses graus. Vocês viram que os graus eles foram apenas transpostos da tabela anterior, de A a F, à descrição, que são aqueles fatores da questão do tempo, que era o tempo de experiência. A gente continua aí fazendo, nesse exemplo, o fator de avaliação como a experiência, uma especificação aí, que este fator especifica o período de tempo necessário para que a pessoa possa adquirir habilidade suficiente no desempenho satisfatório do cargo. Então, isso serve também, como eu coloquei, para esse momento de pensar a seleção das pessoas. Então, foram dadas aí pontuações para cada um desses cargos. Então, se colocando aí que alguém com experiência de 3 meses, ela vai ter 23 pontos, e assim sucessivamente até os 61 pontos quando estiver no grau F. Então, esses pontos servem aí de balizador, quando você pensa nesses graus. Aqui tem uma especificação melhor, no quadro 3.8, onde se tem 3 fatores de avaliação, para além da experiência temos a instrução e a iniciativa, e está colocado aí, olha, o mínimo de pontos do fator de instrução é de 20 pontos, da experiência 20 pontos, a iniciativa 15 pontos. Então, quem estiver abaixo disso, não vai poder galgar um novo degrau, assumir um novo cargo, inclusive você provavelmente não vai estar contratando para a sua organização, a não ser que seja um cargo que esteja em escassez no mercado, por exemplo, e você precise, naquele momento, desse cargo. E então, por fim, os fatores eles são relacionados e é estabelecido o mínimo e o máximo de pontos, como colocado aí no exemplo. Já temos 3 fatores de avaliação: instrução, experiência e iniciativa, como se fossem esses os 3 valores, os 3 fatores a serem analisados por cargo, e estabelecido qual é o mínimo de pontos de cada um desses fatores e o máximo de pontos que cada um desses fatores pode alcançar. Por fim, temos o método não tradicional, que é o sistema de pontos de Rey, onde ele compara o valor dos cargos com base em 3 fatores. 3 e apenas 3. Percebam que no método dos pontos, no método tradicional quantitativo dos pontos, da avaliação por pontos, não há um número limite de fatores a ser utilizado. Cada organização, cada gestor, ele pode definir quais são esses fatores.
enquanto que no método de pontos de Rey, não. São 3 os fatores, que é o fator conhecimento, o fator capacidade para a resolução de problemas e o fator de responsabilidade por resultados. Então, todos os cargos, ele indica que sejam avaliados a partir desses 3 fatores. As outras etapas são bastante similares ao sistema de pontos tradicional. Assim, nós precisamos pensar no desenvolvimento e implantação de um sistema de cargos e remuneração que tenha o desenvolvimento e aplicação das exigências legais, não podemos esquecer delas, e as percepções sociais, psicológicas e comportamentais sejam levadas em consideração. Então, é importante que se conheça um pouco da empresa e de sua cultura, as ações e remunerações estratégicas, né, como é que a organização ela percebe o fator remuneratório, e a fim de fazer uma gestão bastante organizada do turnover da organização, ou seja, evitando, né, que esse turnover ele seja elevado. Bem, aqui nós terminamos a nossa videoaula sobre descrição e implantação de cargos e até a nossa aula síncrona, em que podemos tirar dúvidas e conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Até lá!